dava pra sentir um ódio tremendo dele. E ele é muito psicopata. Inclusive, nessa temporada, ele mata a mãe dele e usa o corpo dela como fantoche. Oi, morceguinhos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma tier list pro canal, dessa vez ranqueando melhores e piores temporadas de American Horror Story. Mas eu vou fazer uma parte 1 e parte 2. Então, nessa primeira parte, a gente vai ranquear da primeira até a quinta temporada de American Horror Story. Deixa eu confessar uma coisinha aqui pra vocês. Gente, eu sempre fui um pouco medrosa pra algumas coisas específicas de terror. Então, tipo, eu não gosto de filme de espírito, amo um assassino slasher, amo um serial killer matando todo mundo, mas eu não gosto de filme de espírito, eu me sinto um pouco mal assistindo, eu tenho insônia, então quando eu assisto eu não consigo normalmente dormir à noite, porque eu sempre acho que tem alguém me olhando. Então assim, eu sou um pouco chata pra assistir essas coisas. E eu já sabia que American Horror Story era uma série de terror um pouquinho pesada em alguns sentidos, né? Eu já escutava falar disso. O que eu fiz? Eu soube que uma temporada era independente uma da outra, então cada temporada contava uma história diferente, com personagens diferentes, né? Não se prendia uma temporada na outra. Então, eu sempre pesquisava sobre o que era aquela temporada, eu assistia vídeo de análise e tudo mais, com spoiler mesmo, não tava nem aí, só pra poder ver se ela era pesada em algum sentido, e aí eu assistia. E aí, quando eu fui assistir a primeira temporada, que assim, gente, ela é a mais leve de todas, eu assisti durante o dia, porque vai que acontecia alguma coisa que ia me deixar assustada. Então, eu resolvi assistir durante o dia, e eu amei a primeira temporada demais. Aí, quando eu terminei, eu fui assistir a análise da segunda temporada, vi que era um pouco mais pesada. Aliás, na verdade, antes de assistir a análise, eu coloquei ela pra assistir lá. Eu já coloquei ela pra assistir o primeiro episódio da segunda temporada. E aí, logo nos primeiros minutos, eu já percebi o tema, que era um pouco pesado. E aí, eu já tirei e pulei essa temporada e fui pra terceira. Só depois de alguns anos, depois que eu tinha assistido já até a quinta temporada, que eu voltei lá e assisti a segunda. Me julguem, gente, me julguem. Eu faço isso mesmo. Eu vou contextualizar um pouquinho, fazer um resumo de cada temporada pra vocês. E explicar o porquê que eu vou fazer até a quinta. A primeira temporada se chama Murder House, né? A Casa dos Assassinatos. Eu já trouxe um vídeo um pouco mais curto aqui pra vocês no canal falando sobre essa temporada. E como o nome já diz, gente, a Casa dos Assassinatos é aquele ciclo. Sempre pessoas vão morar lá, né? Uma família vai morar lá. E aí acabam acontecendo coisas, as pessoas vão morrendo e os espíritos sempre ficam presos daquela casa e só pode sair pra dar um rolê no Halloween. No começo da temporada, a gente conhece a família Harmony, que tá se mudando pra lá. Que o pai da família traiu a esposa, né? Se eu não me engano, o nome dele é Ben. Ele é um psicólogo e ele traiu a esposa dele com uma de suas alunas da faculdade, logo depois dela ter perdido um bebê, né? Ela tava grávida e perdeu, então foi um trauma muito grande pra família. E pra recomeçar, eles compram uma casa, que é a Casa dos Assassinatos, e eles vão morar lá. Eles têm uma filha, uma única filha, que se chama Violet. E aí, com o passar do tempo, os espíritos vão aparecendo pra eles, mas assim, gente, são pessoas normais, não tem uma característica que dá pra saber que aquela pessoa é um espírito. Então a pessoa aparece do nada, começa a conversar com você e você nem sabe que aquela pessoa já morreu. Fiquei muito intrigada, eu amei a história. Não vou dar muito spoiler do que acontece aqui pra vocês, mas é basicamente isso. Aí a segunda temporada se chama Asylum, e assim, gente, é um tema meio pesado, porque envolve manicômio. A história se passa em 1964, mostrando o manicômio de Briarcliff, que é administrado pela Igreja Católica. E isso aconteceu na vida real mesmo, né? Muitos manicômios eram administrados pela Igreja Católica. E assim, gente, rolava muita tortura com os pacientes lá, porque muitas coisas eram consideradas doenças e realmente os pacientes doentes não tinham um cuidado adequado, o cuidado que eles mereciam pela igreja. Então, muitos pacientes eram torturados lá dentro, muitos pacientes sofriam lobotomia, choques elétricos e tudo mais. É muito interessante dessa temporada porque, tipo, ela rola um pouco de tudo. Então, como eu falei pra vocês, ela tem essa história do manicômio com a Igreja Católica. Tem também um pouco de possessão demoníaca. Tem aliens na história também. E também tem um personagem que faz referência ao Ed Gein nessa temporada, né? Esse não é o nome dele na série, é só uma referência mesmo, mas a história é muito parecida. Inclusive, tá pra sair o segundo vídeo de casos reais referenciados em American Horror Story da segunda temporada, então eu vou trazer sobre Asylum agora pra vocês. A terceira temporada se chama Coven e é, sem dúvida, assim, uma das minhas favoritas. Ele é mais protagonizado por mulheres. Coven mostra o clã de bruxas em Nova Orleans. Elas moram numa casa, são poucas as mulheres que moram lá. Começa com a personagem Zoe, interpretada pela Thaisa Farmiga, que faz a Violet na primeira temporada de American Horror Story, né, o Murder House.
E aí ela descobre que ela tem poderes, ela acaba descobrindo logo no comecinho do primeiro episódio que ela é uma bruxa, e aí ela vai ficar nessa casa também. Gente, rola um pouco de tudo, rola um tema pesadíssimo sobre escravidão, porque tem uma personagem que se chama Delphine Lalaurie e torturava escravos na época dela, e a gente descobre que ela foi submetida a um feitiço que deixou ela, graças a Deus, trancada num caixão por muitos e muitos anos. E aí ela é despertada, aí ela é desenterrada, e é maravilhoso, porque ela não tem mais nada do que ela tinha, nada do poder que ela tinha, ela não tem mais a mansão dela, a família dela, não tem mais nada, e aí ela vira empregada. É muito bom, gente. Tem outros personagens aqui nessa temporada que aparecem que são muito, muito marcantes, como, por exemplo, o Papa Legba, que ele tem uma aparência bem assustadora, só que eu gostei muito desse personagem, tá? Ele me lembrou muito o Dr. Facilier, da Princesa e o Sapo. Agora eu vou resumir um pouquinho da quarta temporada pra vocês, Freak Show, que, assim, gente, é trufa. Freak Show, basicamente, é o show dos horrores. Ele também mostra um caso real que aconteceu no nosso mundo, assim como Asylum aqui também vai mostrar um acontecimento real, né, um fato histórico, que são pessoas que nasceram com alguma deformidade no corpo, elas não tinham emprego, elas não tinham uma vida, basicamente, né, elas não eram vistas na sociedade, e aí elas encontraram uma vida, né, um trabalho no circo. Então muitas dessas pessoas iam pro circo, e é o que acontece aqui na temporada, já mostra todos os personagens ali pra gente. E, gente, a trufa disso é que todos eles são pessoas do bem, todos eles são muito bonzinhos, e nessa temporada mostra que, na verdade, os monstros mesmo são seres humanos. Em Freak Show, nós temos a personagem Elsa Mars, que é interpretada pela maioral Jessica Lange. Ela sempre tá interpretando alguém em American Horror Story. Ela, a Sarah Paulson e o Evan Peters também, né, são os clássicos aí de American Horror Story. E aqui ela interpreta a Elsa Mars, que é dona desse circo, né, de aberrações. E ela faz isso pra ganhar dinheiro, né? Só que ela trata bem todas as aberrações dela, né? Todas as pessoas e os personagens que trabalham ali no circo. Nessa temporada Freak Show também nós temos a participação da Mapeti, que é conhecida como a menor mulher do mundo, né? Ela veio da Índia, e é muito legal que mostra como que ela chegou no circo. Vou contar, gente, que essa é, sem dúvidas, a temporada mais triste. Eu chorei em muitos momentos dessa temporada, por conta da personagem Pepper, que é interpretada pela Naomi Grossman. Essa temporada, ela interpreta uma mulher com microcefalia, e ela tem um par romântico na temporada, e quando ele acaba falecendo, ela não entende, ela simplesmente não compreende, e o final dela é muito, muito trágico. Ela é submetida por uma injustiça pela própria irmã dela, e ela é presa, inclusive ela vai parar lá no manicômio de Asylum. Então ela participa na segunda temporada como a mesma personagem, né, a Pepper. Então a gente acaba descobrindo em Freak Show como que a Pepper foi parar naquele manicômio, né? A história dela é muito, muito triste, gente. E como eu falei pra vocês, nessa temporada mostra como a gente não pode julgar as pessoas por aparência, porque tem um personagem chamado Dandy, que é o vilão dessa temporada, basicamente. Ele é um jovem rico, mimado e muito psicopata. Ele é fascinado pelas criaturas que tem naquele circo, né? Ele até tenta comprar as irmãs Betty e Dottie, que são irmãs siamesas. E, gente, ele é muito psicopata, tem aquele estereótipo de menininho rico e mimado. E o Finn, que é o ator que interpreta ele, arrasa sempre. Eu acho que ele é muito, muito bom, dá pra sentir um ódio tremendo dele. E ele é muito psicopata, inclusive nessa temporada ele mata a mãe dele e usa o corpo dela como fantoche. É nessa temporada que um personagem ficou muito conhecido aí na cultura pop por muita gente, que é o Twist, que é o palhaço. A história dele, gente, ele é muito macabro, tá? Mas a história dele, quando ele conta, porque tem um episódio específico que ele acaba contando o que aconteceu com ele, eu acho muito triste, tá? Então, ele é um personagem muito, muito bom. E por fim, a quinta temporada, Hotel. Gente, nessa temporada eu já mencionei algumas vezes aqui no canal pra vocês que tem a Lady Gaga, né? A personagem da Lady Gaga, que é a Condessa de Sangue maravilhosa. Acontecem muitas coisas também. Também sendo referenciado por uma pessoa que existiu de verdade nos Estados Unidos, até conhecido como o primeiro serial killer dos Estados Unidos. Ele construiu um hotel e ele matou muitos operários durante esse processo, né? Enfim, gente, aqui também segue aquela lei, porque basicamente é uma lei em American Horror Story. Todas as pessoas que morrem dentro de um ambiente, elas ficam presas ali pra sempre. E acontece basicamente a mesma coisa. Então, morreu dentro do hotel, o espírito vai ficar preso ali também pra sempre. Aí aqui a gente acompanha um detetive que tá num caso onde tem uma pessoa que tá matando várias pessoas, e eu acho muito legal essa sacada. A forma que ele mata essas pessoas faz referência aos 7 pecados capitais, então ele deixa a pessoa ali conforme aquele pecado. É bem pesado. Essa temporada, fisicamente, assim, visualmente, ela é muito, muito pesada, ela tem muito gore, ela é muito explícita. Então já deixa aqui o alerta de gatilho pra vocês que se sentem desconfortáveis ao ver essas coisas.
E aí esse detetive, ele vai fazendo o caso dele, né, pra tentar investigar o que tá acontecendo. E todos os caminhos levam para este hotel, que é o Hotel Cortez. Que também faz referência ao Hotel Cecil, se eu não me engano, que é esse o nome dele. Que é nos Estados Unidos, né, falam que é um hotel mal assombrado que tem nos Estados Unidos. E aí todos os caminhos levam a ele a este hotel. Fora que o filho dele desapareceu faz alguns aninhos, sei lá, uns 2 anos, eu não lembro exatamente ao certo quanto tempo, mas o filho dele desapareceu, a família tá meio desestabilizada. Gente, acontece muita coisa. Aí, como eu falei pra vocês, tem o papel da Lady Gaga, que é a Condessa de Sangue, que ela é a dona do hotel, porque ela se casou com o James Patrick Marsh, que é o fundador do hotel. Ele virou um espírito, então ela continua liderando ali o hotel, né? Ela até se casa com o Will Drake, que é um estilista que tá tendo interesse em comprar o hotel, só que se ela vendesse o hotel pra ele, ela ia perder o controle do hotel. Então, pra isso não acontecer, ela acaba se casando com ele por interesse. Eu gosto muito da vibe que passa nesse hotel, ao mesmo tempo que ela é sinistra, ela tem uma identidade muito própria. Agora eu vou contar pra vocês o porquê que eu vou fazer essa tier list da primeira até a quinta. Eu assisti a 6ª temporada, que é Roanoke, e eu comecei a assistir a 7ª, que é a temporada Cult. Mas a Roanoke, gente, eu queria incluir ela nessa primeira tier list, porque eu achei ela um pouco pesada. Eu não vou mencionar nada sobre ela, porque eu prefiro deixar pro segundo vídeo. Mas eu achei ela um pouco pesada e as outras temporadas, por mais que tenham coisas pesadas, tem coisas muito boas que me fizeram sentir coisas legais, sabe? Agora essa não, ela me deixou mal o tempo todo. E sem contar que eu não gostei muito do roteiro, eu achei muito nada a ver, enfim. Eu não gostei, tem muitos fãs que gostam dessa temporada, mas eu não gostei, então por isso que eu não queria incluir ela aqui. Então eu vou fazer uma segunda parte depois que eu assistir todas as temporadas que faltam de American Horror Story, e aí eu faço uma segunda tier list com o restante aqui pra vocês. Então agora vamos para as classificações. Gente, eu peço perdão pela minha iluminação, eu tive alguns probleminhas técnicos aqui, mas eu acho que dá pra me ver, né? Então vamos seguir o baile. Bom, vamos começar aqui então da mais leve pra mais pesada. Eu resolvi fazer o contrário aqui, né? Eu sempre faço de cima pra baixo, só que eu resolvi fazer ao contrário. Porque eu acho que, como é série de terror, então vamos classificar a mais pesada como sendo a melhor, basicamente. Então, como mais perfeita, assim, vamos dizer, que eu acho que ela, pra mim, é leve, só que ela continua sendo uma série de terror, né? Uma temporada de terror. 0 defeitos. Coloquei 0 defeitos, que pra mim significa... 0 defeitos. Eu ia colocar perfeita, resolvi colocar 0 defeitos. Bem leve para ser um terror. Bem leve pra ser um terror. Tipo, basicamente, eu achei bem ok. E gostei mais dos temas que abordou do que o próprio terror em si. Mix de sensações. Por isso que eu coloquei no meio, né? Na média. Mix de sensações. Senti um pouco de tudo com ela, que é uma coisa que eu gosto bastante. A American Horror Story é uma das minhas séries favoritas. Ela tá, assim, com Strange Things e com Once Upon a Time. Thriller total, gente. Thriller total. Já tá perto, assim, de um terror extremo. E como terror extremo, né, nem dormi à noite. A classificação que realmente... Eu dormi, mas eu tive problemas. Isso não seja muito justo porque eu tenho insônia, né? Bom, e aqui estão as nossas capinhas, gente. Vamos começar, então, com a primeira, que é Murder House. Eu vou deixar Murder House bem leve pra ser um terror. Porque, de verdade, ela não tem cenas muito pesadas, aparecem apenas os espíritos ali bem comuns na casa, tem até espíritos bons que fazem coisas boas, então achei bem leve. Vamos pra segunda, que é Asylum, essa capa aqui. Gente, já vou deixar uma observação aqui pra vocês, que todas as capas de American Horror Story, elas são bem estranhas, tá? Elas têm uma pegada um pouco bizarras, assim. Então, tanto as capas como as aberturas. Todas as aberturas das temporadas são um pouco bizarras, dá um desconforto. O Ryan Murphy fez questão de colocar até trilha sonora que deixa a gente bem desconfortável, sabe? Então, Asylum, gente, eu acho bem pesado, tá? Eu acho que essa eu vou deixar no Nem Dormir à Noite, porque a parte do exorcismo, por exemplo, tem possessão demoníaca, tem até uma freira possuída, então tem coisas bem pesadas, tá? Então já vou deixar o alerta de gatilho pra vocês. Mas eu recomendo muito porque aborda temas muito importantes. Muita gente considera essa a melhor temporada, inclusive. Bom, thriller total, eu acho que eu vou pôr Hotel. Vou pôr Hotel, porque eu acho que ele não é tão pesado quanto Asylum, mas ele tem umas coisas bem pesadas, como eu falei, ele tem cenas muito gráficas. Então, thriller total, certeza. Eu acho que eu vou acabar colocando um em cada aqui. O que fica bem complicado pra mim colocar na 0 defeitos, porque Freak Show e Coven, pra mim, são as duas melhores.
duas melhores. E eu acho que depois vem Murder House pra mim, tá? Então Murder House fica em terceiro lugar. Vamos colocar Coven. Eu vou colocar no Coven no Zero Defeitos. Eu acho que ela ganha um pouco mais no meu coração, eu me identifico um pouco mais. Talvez por ser um clã de bruxas, eu acho que ganha mais no meu coração. Mas, gente, Freak Show, olha, Freak Show é muito, 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 muito bom mesmo. Olha, quase vem pra cá, tá? Fica ali, ó, fica ali. Eu só vou colocar mesmo aqui no mix de sensações, porque eu acho que eu quero colocar uma em cada categoria. Mas já saibam aí vocês que Freak Show é uma das melhores. Bom, gente, ficou assim, ficou bem simplória a minha tier list, mas eu só queria denominar aqui pra vocês as primeiras temporadas de American Horror Story. E aí no próximo vídeo eu faço uma tier list com o restante das temporadas, depois que eu assistir realmente tudo. Aí eu trago pra vocês. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, morceguinhos. Já deixa o like e se inscreve no canal pra não perder os próximos conteúdos. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!